Minha melhor amiga estava convencida de que estava apaixonada pelo namorado muito mais velho da mãe, e começou a namorar com ele em segredo. Na 11ª série, minha melhor amiga começou a ir para a escola com roupas da Urban Outfitters e da Brand Melville. Essas eram marcas que nem eu, nem ela, nem nenhuma outra garota do nosso grupo de amigas podia pagar, então imediatamente a pressionamos por respostas. Minha mãe arrumou um novo namorado e ele está tentando me conquistar, ela nos disse. Eu ri porque eu mesma sabia como era essa sensação. Tira tudo dele, riu uma das nossas amigas. Nunca mais tocamos no assunto até uma semana depois, quando ela apareceu na escola com um sorriso exageradamente brilhante no rosto. Não é que a Jane fosse uma pessoa negativa, mas ela definitivamente era muito introvertida. Honestamente pensei que ela estivesse namorando alguém. Até a pele dela estava mais limpa. Mas eu não queria envergonhá-la na frente do grupo, então depois da escola, perguntei de forma leve se ela estava saindo com alguém. O rosto dela imediatamente ficou super vermelho. Por favor, não me pergunte isso de novo, ela disse com um tom frio e de advertência, muito diferente da Jane que eu conhecia. Nos dias seguintes comecei a prestar muita atenção nela. Um dia, ela apareceu com uma pulseira da Pandora cheia de pingentes, mal escondida sob a manga. Bem, a renda da família dela era parecida com a da minha, então aquilo não fazia sentido. E muitas das nossas amigas estavam começando a roubar em lojas, então presumi que ela estivesse fazendo o mesmo. Virou uma pequena cleptomaníaca agora, hein? Perguntei rindo um dia. O rosto dela ficou vermelho como antes, mas dessa vez não era vergonha, era raiva. Eu te disse para parar de falar esse tipo de coisa pra mim, ela disse antes de se levantar e ir embora. Quando cheguei em casa, percebi que tinha perdido um seguidor no Instagram. Meu instinto me disse para verificar se era Jane, e era. E lembra que eu disse que eu e Jane éramos melhores amigas? Pois é, nós éramos. Já usamos a calcinha uma da outra, emprestamos meias e uma vez, quando ela viajou com minha família, só havia um banheiro. Então eu tomei banho enquanto ela escovava os dentes, e nenhuma de nós ficou desconfortável. Ela era praticamente como uma irmã. Então deixar de me seguir era um grande sinal de alerta, e estava claro que ela não ia me contar a verdade. Em vez de ser uma amiga normal e paciente, apareci na casa dela com um prato de biscoitos de $3, embrulhados em papel alumínio, fingindo que os tinha feito para ela. Um homem que eu não reconheci atendeu a porta. Estava só de cueca e nada mais. Nem parecia desconfortável ao me ver. Atrás dele estava Jane, usando um hobby sedutor que mal cobria o corpo e maquiagem toda borrada. Meu coração gelou, e ela imediatamente correu para o banheiro. Oi? Gritei com entusiasmo forçado, tentando compensar a tensão no ar. Só queria deixar esses biscoitos. Espero que gostem. Então corri para o carro e dirigi o mais rápido que pude. Naquela esquina percebi, minha melhor amiga estava sendo aliciada. O que se faz numa situação dessas? Eu poderia ir à polícia, mas sem a confissão da Jane não adiantaria nada. Então liguei para nossa amiga Emily. Ela era a única em quem eu confiava que veria a situação como realmente perigosa, e não como uma fofoca picante. Além disso, ela era o tipo de amiga que sempre sabia o que fazer, e dessa vez não foi diferente. Ela disse que precisávamos convencer a Jane de que o que estava acontecendo era muito errado, e que ela estava sendo manipulada. Bem, no fim do mês, Emily apresentaria um projeto na aula sobre os perigos do mundo online. Ela me disse para confiar nela e tentar reconquistar a confiança da Jane nesse meio tempo, e eu fiz isso. No dia seguinte, na escola, Jane estava super tensa, e dava para perceber que ela estava esperando ver se eu iria mencionar o que tinha visto. Quando percebeu que eu não ia, ela foi carinhosa comigo, parecia como nos velhos tempos. A partir daí, percebi que ela parou de tentar esconder sua coleção cada vez maior de joias chiques que começou a usar. Um medalhão todos os dias com uma foto dentro. Parecia que a apresentação da Emily não poderia chegar rápido o suficiente. Começamos falando sobre cyberbullying e compartilhamento de senhas, então eu não fazia ideia para onde aquilo ia. Até que ela chegou no tema aliciamento online. Ela dedicou um slide inteiro a pessoas mais velhas que encontram jovens, mandam dinheiro e fingem amá-los para conseguir favores. Foi perfeito. Porque não apenas toda a turma reagiu com nojo, mas a professora ainda comentou que esse tipo de comportamento era totalmente inaceitável. O tempo todo eu observei Jane como uma águia. Vi ela ficar cada vez mais desconfortável, balançando a perna rapidamente e roendo todas as unhas. Sabia que estávamos no caminho certo quando ela pediu para ir ao banheiro e saiu correndo, chorando, e eu sabia que era para o bem dela. Assim que começou o almoço, recebi a mensagem. Ela me mandava mensagens freneticamente pedindo para nos encontrarmos no banheiro. Encontrei-a encolhida no cubículo, abraçando as pernas contra o estômago. O rosto estava completamente vermelho e ela mal conseguia respirar. Michaela, eu acariciei seu cabelo, esperando ela finalmente desabafar. Eu estou grávida. Minha mandíbula caiu. Afastei-me um pouco para ver se ela estava brincando. Eu nem consegui pronunciar a palavra padrasto, mas ela sentiu mesmo assim. Eu a abracei bem forte e apenas lembrei que estávamos juntas nessa.
Isso fez com que ela se soltasse um pouco. Ficamos assim por um tempo que pareceu uma eternidade, até que sua respiração se acalmou. Peguei algumas toalhas de papel duras do dispensador e a ajudei a limpar o rosto. O sinal para a quinta aula tocou, mas nenhuma de nós se mexeu. De quanto tempo você está? Perguntei suavemente, tentando manter a voz calma, mesmo com o coração acelerado. 8 semanas, acho, ela sussurrou, olhando para o chão imundo do banheiro. Fiz 3 testes, todos deram positivo. Ele sabe? Perguntei, já temendo a resposta. Jane assentiu, novas lágrimas escorrendo pelas bochechas. Ele disse que a culpa é minha, que eu o prendi. Ela riu amargamente, como se eu tivesse desejado isso. Respirei fundo. Jane, precisamos contar para alguém. Um conselheiro ou algo assim. Para minha surpresa, ela assentiu. Eu sei, não aguento mais. Michaela, ontem à noite ele. Ela levantou a manga, revelando um hematoma escuro em torno do pulso. Ele ficou bravo quando eu disse que queria ficar com o bebê. Meu sangue ferveu, mas mantive o rosto neutro. Vamos até a senhorita Reis, sugeri, referindo-me à conselheira da escola que todos gostavam. Jane hesitou por um momento, depois assentiu. Caminhamos juntas até o escritório da conselheira. Com meu braço ao redor dos ombros dela, a senhorita Reis deu uma olhada no rosto de Jane, manchado de lágrimas, e imediatamente nos conduziu até seu escritório, fechando a porta atrás de nós. A conselheira, senhorita Reis, nos observou com uma expressão gentil. Você está fazendo a coisa certa, sussurrei para Jane. Eu prometo. A senhora Reis pigarreou. Jane, preciso perguntar. Você está em perigo imediato? Devemos entrar em contato com as autoridades? O corpo de Jane ficou rígido contra o meu. Sem polícia, ela disse firmemente. Por favor, ele vai saber que fui eu quem contou. A senhorita Reis e eu trocamos olhares. Eu podia ver que ela era legalmente obrigada a relatar certas situações. O medo nos olhos de Jane era inconfundível. O abrigo que a Emily encontrou não exige envolvimento da polícia imediatamente, expliquei rapidamente. Eles podem ajudá-la a descobrir os próximos passos com segurança. A senhorita Reis assentiu devagar. Posso levar vocês duas até lá depois da escola. Enquanto isso, Jane, você pode ficar aqui no meu escritório. Jane apertou minha mão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não me deixe sozinha. Eu vou ficar, prometi, olhando para a senhorita Reis que assentiu com aprovação. Vou escrever ausência justificada para vocês duas hoje, disse ela, saindo para nos dar privacidade. Sozinhas, Jane desabou em lágrimas novamente. Ele vai ficar tão bravo, Michaela. Você não entende como ele é quando está bravo. O hematoma ao redor do olho dela havia desbotado para um tom amarelado esverdeado, escondido sob uma camada de corretivo que agora escorria com suas lágrimas. Fiquei imaginando quantas outras marcas estariam escondidas sob as roupas dela. O que aconteceu com o bebê? Perguntei com delicadeza. Ela olhou fixamente para o chão, os ombros curvados para frente. Eu disse a ele que estava grávida. Ele disse que eu estava tentando prendê-lo, sua voz se tornou oca, quase um sussurro. Ele me levou a uma clínica 2 cidades distante, pagou em dinheiro, usou nomes falsos. Disse que se eu contasse a alguém, ele diria à minha mãe que eu era uma vadia. Meu sangue fervia, mas mantive o rosto neutro, engolindo a raiva que ameaçava transbordar. Você queria ficar com o bebê? Perguntei. Jane deu de ombros indefesa. Não sei. Eu nem pude decidir nada. E o olho roxo? Eu vomitei no carro dele depois. Ele disse que fiz de propósito. Ficamos em silêncio por um tempo, a cabeça de Jane encostada no meu ombro, sua respiração aos poucos voltando ao normal. Mandei uma mensagem para Emily, contando que estávamos no escritório da conselheira e sobre o plano de irmos ao abrigo depois da escola. Emily respondeu imediatamente. Eu também vou. Não saiam sem mim. Perto do horário do almoço, a senhorita Reis trouxe sanduíches da cantina. Jane mal tocou no dela, apenas beliscando a borda antes de deixá-lo de lado. O sanduíche ficou lá na mesa com apenas uma mordida. Lembrei como Jane costumava comer tudo que via pela frente. Sempre terminava minhas sobras e brincava dizendo que tinha um estômago sem fundo. Agora, parecia ter perdido pelo menos 7 quilos desde o começo do ano letivo. E se minha mãe denunciar meu desaparecimento? Perguntou de repente. O abrigo vai ajudar com isso, assegurei, embora eu mesma não tivesse certeza de como funcionava. Eles lidam com situações como essa o tempo todo. Jane assentiu, mas percebi que sua mente estava girando com os piores cenários. Continuava verificando o celular, que vibrava de tempos em tempos com mensagens que ela não deixava eu ver. É ele? Perguntei depois que a terceira notificação a fez estremecer. Jane assentiu, os dedos tremendo enquanto colocava o celular no silencioso. Ele acha que estou na escola. Se eu não responder logo, ele pode aparecer aqui. Meu estômago despencou como uma pedra. Então vamos agora. Não precisamos esperar até o fim da aula. Mandei uma mensagem para Emily, que respondeu dizendo que nos encontraria no carro da conselheira em 5 minutos. Quando expliquei nossas preocupações, a senhorita Reis concordou em nos levar imediatamente.
Enquanto caminhávamos pelos corredores vazios em direção ao estacionamento dos funcionários, Jane parou de repente, levando a mão ao pescoço. Meu medalhão sussurrou, tocando o pescoço nu. Deixei no meu armário. Eu preciso pegá-lo. Jane, devemos ir agora. Eu preciso dele, insistiu, os olhos arregalados de pânico. Por favor, Michaela. Vai levar só um segundo. Contra o meu bom senso, concordei. Fomos até o armário dela. Jane girou rapidamente a combinação e pegou o medalhão dourado. Em vez de colocá-lo no pescoço, ela o jogou dentro de uma lata de refrigerante vazia de uma lixeira próxima. Eu não quero mais isso, disse baixinho. Mas também não quero que ele fique com isso. Encontramos Emily e a senhorita Reis no carro. A viagem até o abrigo levou cerca de 20 minutos, durante os quais Jane ficou cada vez mais ansiosa, cutucando as cutículas até uma começar a sangrar. Entreguei um lenço de papel da minha mochila, e ela o enrolou no dedo sem nem olhar. Pela janela do carro, observei os bairros mudarem de nosso subúrbio familiar para uma área com mais prédios de apartamentos e pequenos comércios. A senhorita Reis dirigia com cuidado, verificando o espelho retrovisor com frequência para ter certeza de que não estávamos sendo seguidas. O abrigo para mulheres era um prédio discreto, com câmeras de segurança e um sistema de campainha na entrada. Nada do lado de fora indicava o que era. Parecia qualquer outro edifício de escritórios, com paredes bege e um pequeno estacionamento. A senhorita Reis falou no interfone e fomos autorizadas a entrar. Lá dentro, uma mulher chamada Tara nos recebeu. Ela tinha olhos gentis e uma postura séria que de algum modo me acalmou. Levou Jane para uma sala privada para conversar, enquanto eu, Emily e a senhorita Reis esperávamos numa pequena sala com móveis gastos, mas limpos. Ela vai ficar segura aqui? Perguntei à senhorita Reis, torcendo a barra da minha camisa entre os dedos. Sim, ela me garantiu. Este lugar tem protocolos de segurança excelentes. Emily abriu seu caderno, numa página cheia de sua caligrafia impecável. Trouxe toda a documentação. Tudo o que coletei sobre o Kevin. Datas, postagens no Instagram, tudo. A senhorita Reis pareceu impressionada. Isso será muito útil, Emily. Olhei ao redor da sala de espera, observando os cartazes sobre violência doméstica e planejamento de segurança. Havia panfletos em vários idiomas empilhados sobre uma mesinha, uma área infantil num canto com brinquedos usados, mas limpos. Um quadro de avisos na parede exibia histórias de sucesso, bilhetes anônimos de mulheres que reconstruíram suas vidas após deixarem situações abusivas. Fiquei imaginando se Jane escreveria um bilhete seu ali algum dia. Depois de cerca de 1 hora, Tara voltou sem Jane. Ela está se acomodando em um quarto, explicou. Ela concordou em ficar conosco por enquanto. Podemos visitá-la? Perguntei, já com saudade da minha amiga. Não nas primeiras 72 horas, disse Tara com gentileza. É o protocolo para situações de alto risco. Ela precisa de tempo para se acalmar, sem influência externa. Meu coração afundou, mas eu entendi. Ela pode pelo menos nos mandar mensagem? Perguntei. Ela pode usar o telefone do abrigo para ligar para você em horários determinados, explicou Tara. Nenhum dispositivo pessoal é permitido inicialmente. É pela segurança de todos. É provável que Kevin tenha instalado algum software de rastreamento no telefone dela. Deixamos nossas informações de contato e, a contragosto, nos preparamos para ir embora. Antes de sairmos, Tara nos permitiu uma rápida despedida. Jane estava sentada em uma cama de solteiro em um quarto pequeno, mas limpo, parecendo ao mesmo tempo aterrorizada e aliviada. O quarto era simples, apenas a cama, uma cômoda pequena, uma escrivaninha com uma cadeira. Uma janela dava para um pequeno pátio interno, mas as persianas estavam parcialmente fechadas para garantir privacidade. Estou tão orgulhosa de você, disse a ela, abraçando-a apertado. Obrigada por não desistir de mim, ela sussurrou, o hálito quente contra meu ouvido. O caminho de volta para a escola foi silencioso. A senhorita Reis deixou Emily e eu com bilhetes de ausência justificada pelas aulas que perdemos. O que acontece agora? Perguntou Emily enquanto caminhávamos até nossos armários. Acho que agora a gente espera, respondi, me sentindo estranhamente vazia. Depois de semanas de preocupação e planejamento, Jane finalmente estava em um lugar seguro, mas a situação estava longe de estar resolvida. Naquela noite, meu telefone tocou com um número desconhecido. Era Jane, ligando do telefone do abrigo. Como você está? Perguntei, encolhida na minha cama. Assustada, admitiu ela, mas eles são muito legais aqui. Tem outra garota da minha idade também. Sua mãe ligou para você? Jane suspirou. Sim, eu disse a ela que estou ficando na sua casa por alguns dias. Ela acreditou. Vai trabalhar em turnos duplos essa semana de qualquer jeito. E ele? Ele já ligou tipo 20 vezes, disse Jane, com a voz tremendo. O pessoal do abrigo disse que eu não devo atender. Eles estão me ajudando a descobrir o que fazer a seguir. Descobri que ele tinha instalado aplicativos de rastreamento no meu telefone. É assim que ele sempre sabia onde eu estava. Depois que desligamos, tentei me concentrar nos deveres de casa, mas não consegui. Meu livro de matemática ficou aberto sobre a mesa, mas as equações pareciam se embaralhar.
Minha mente continuava voltando para Jane. Me perguntei o que ela estaria fazendo naquele momento, se estava assustada naquele lugar estranho, se arrependia de ter saído de casa. Verifiquei meu celular a cada poucos minutos, mesmo sabendo que ela não ligaria de novo naquela noite. Por volta das 10 da noite, meu telefone tocou de novo. Era a mãe da Jane. Michaela, a Jane está mesmo ficando com você? Perguntou a senhora Walker, com a voz carregada de suspeita. Meu coração disparou. Sim, senhora Walker. Estamos trabalhando em um grande projeto juntas. A mentira teve um gosto amargo na minha boca. Engraçado, ela respondeu, porque o Kevin acabou de passar na frente da sua casa e disse que todas as luzes estavam apagadas, exceto o que deve ser o quarto dos seus pais. Um gelo percorreu minhas veias. Ele tinha passado na frente da minha casa procurando por Jane. Nós estamos no porão e improvisei. O Wi-Fi é melhor lá. A senhora Walker não pareceu convencida, mas disse que ligaria novamente no dia seguinte. Assim que desliguei, liguei imediatamente para o abrigo e pedi que avisassem Jane. A mulher que atendeu levou minha mensagem a sério e prometeu avisá-la imediatamente. Em seguida, verifiquei todas as fechaduras das portas e janelas, fechando bem as cortinas. A ideia de Kevin dirigindo pela minha rua, observando, me fez arrepiar. Não consegui dormir naquela noite, pulando a cada estalo ou som vindo da janela. Continuava imaginando o carro preto dele estacionado do outro lado da rua, os olhos fixos na minha casa. No dia seguinte, na escola, os boatos já estavam circulando sobre o sumiço da Jane e o meu desaparecimento com ela no dia anterior. Ouvi sussurros pelos corredores. Grávida fugiu o namorado secreto. Ignorei os cochichos e encontrei Emily no almoço. Kevin passou na frente da minha casa ontem à noite procurando pela Jane, contei a ela em voz baixa. Os olhos de Emily se arregalaram. Isso é assustador. Você acha que ele suspeita de alguma coisa? Com certeza. E já conseguiu convencer a mãe da Jane de que algo está errado também. Passamos o almoço pensando no que fazer a seguir. Emily tinha pesquisado casos semelhantes e descobriu que, sem uma declaração oficial de Jane à polícia, não havia muitas medidas legais que pudessem ser tomadas contra Kevin. O abrigo vai ajudá-la com opções de ordem de restrição, disse Emily, mas ela tem que estar disposta a se pronunciar. Depois da escola, recebi outra ligação de Jane. Ela parecia mais centrada do que no dia anterior. A conselheira aqui é incrível, disse. Ela está me ajudando a ver o quanto tudo com Kevin era distorcido, como ele me manipulava desde o começo. Isso é ótimo, Jane. Mas, ainda não estou pronta para ir à polícia, continuou. Ainda não. Preciso entender algumas coisas primeiro. Entendi sua hesitação, mas parte de mim se preocupava com quanto tempo ela poderia se esconder no abrigo. Sua mãe me ligou ontem à noite. O Kevin está te procurando. Jane ficou em silêncio por um momento. Eu sei. O abrigo disse que ele ligou várias vezes na linha principal. Eles não confirmam nem negam se alguém está hospedado aqui. Mas é só uma questão de tempo até ele descobrir. Aquela noite novamente não consegui dormir. Continuava imaginando Kevin passando de carro pela minha casa, observando e esperando. Verifiquei todas as trancas antes de deitar e pulei com cada rangido da casa. Meu quarto ficava no segundo andar, mas ainda assim mantive as cortinas bem fechadas, paranoica com a ideia de alguém me observando de fora. Tentei me distrair com deveres de casa e Netflix, mas minha mente não parava de imaginar os piores cenários. Na manhã seguinte recebi uma mensagem de um número desconhecido. Eu sei o que você fez. Fique fora de assuntos que não te dizem respeito. Minhas mãos tremiam enquanto lia. A mensagem era vaga o suficiente para poder significar qualquer coisa, mas eu sabia exatamente quem a tinha enviado e o que significava. Mostrei a mensagem para Emily assim que cheguei na escola. Tem que ser o Kevin, disse ela, adicionando o texto à sua documentação. Devemos contar para alguém? Hesitei. Vamos esperar e ver se ele faz mais alguma coisa. Não quero tornar as coisas ainda piores para Jane. Mas até a hora do almoço as coisas tinham piorado. A mãe da Jane apareceu na escola exigindo falar comigo. O escritório me chamou, e encontrei a senhora Walker parecendo esgotada e furiosa. Olheiras profundas sob os olhos, seu uniforme de enfermeira todo amarrotado como se tivesse vindo direto de um plantão noturno. Onde está minha filha? Exigiu assim que me viu. Senhora Walker, eu? Não minta pra mim. Ela disparou. O Kevin me contou tudo. Sobre como você encheu a cabeça da Jane de mentiras, tentando colocá-la contra a gente. Minha boca se abriu de surpresa. O quê? Ele me mostrou as mensagens, continuou ela. A Jane contou pra ele que, como você tem inveja do relacionamento deles, como tem inventado histórias sobre ele. Minha mente girava. Que mensagens? A Jane jamais diria essas coisas. Então me dei conta. Kevin provavelmente tinha acesso às contas da Jane. O abrigo havia encontrado aplicativos de rastreamento no celular dela. O que mais ele poderia ter instalado? Senhora Walker, isso não é verdade, disse com cuidado. Kevin não é quem a senhora pensa que ele é. Os olhos dela se estreitaram. Kevin tem sido apenas apoio para nossa família. Ele é a única figura paterna que a Jane já teve. Engoli o que realmente queria dizer.
A senhora conversou com a Jane pessoalmente? Não por meio do Kevin, mas diretamente? Um lampejo de dúvida passou por seu rosto. Ela me mandou mensagem dizendo que está bem e precisa de espaço. Do próprio telefone dela? A senhora Walker hesitou. Bem, do número dela. Respirei fundo. Senhora Walker, acho que a senhora deveria tentar falar diretamente com a Jane. Só isso que estou dizendo. Ela saiu parecendo preocupada, o que para mim já era uma pequena vitória. Imediatamente liguei para o abrigo para avisar sobre a escalada do comportamento de Kevin e o aparente acesso que ele tinha às contas da Jane. Naquela tarde, Emily e eu fomos até a delegacia local para perguntar, hipoteticamente, o que poderia ser feito em uma situação como a da Jane. A delegacia era pequena, com iluminação fluorescente e cheiro de café impregnando tudo. O policial na recepção parecia entediado no início, mas se animou quando mencionamos que o caso hipotético envolvia uma menor de idade. A policial com quem falamos, uma mulher chamada Detetive Morales, nos ouviu com atenção. Ela tinha olhos gentis, mas uma expressão séria, anotando tudo enquanto explicávamos a situação sem mencionar nomes. Sem a vítima se apresentar, nossas mãos estão atadas, explicou. Mas se vocês tiverem provas de um crime, podemos investigar. Emily mencionou as postagens no Instagram e a mensagem ameaçadora que eu havia recebido. A Detetive Morales nos deu seu cartão. Se sua amiga decidir se apresentar, ou se você sentir que está em perigo, me ligue diretamente. Passou-se uma semana. Jane ligava diariamente do abrigo, soando cada vez mais forte. Ela estava trabalhando com conselheiros e advogados, se preparando para o que viesse. Sua mãe finalmente havia conseguido falar com ela diretamente e começava a juntar as peças da verdade, embora Jane ainda não tivesse contado tudo. Continuei indo à escola, tentando me concentrar nas aulas e nas tarefas, mas minha mente estava constantemente com Jane, me perguntando se ela estava segura. Então, uma manhã, cheguei à escola e vi Kevin esperando no estacionamento, encostado em seu carro preto caro. Meu estômago afundou, mas continuei andando de cabeça baixa, torcendo para que ele não me reconhecesse. Pensei em voltar, mas havia outros alunos por perto, então achei que estaria mais segura na multidão. Michaela, certo? Ele chamou com voz amigável. Amiga da Jane? Parei, com o coração disparado. De perto, consegui entender o que Jane podia ter achado atraente nele. Era bonito de forma polida, com um sorriso fácil que não alcançava os olhos frios. Usava um relógio caro e roupas de marca, completamente deslocadas no estacionamento da nossa escola. Jane está passando por um momento difícil, disse ele casualmente, como se fossemos velhos conhecidos. A mãe dela e eu estamos muito preocupados. Não a vi mentir, apertando com força a alça da minha mochila até os dedos doerem. Estranho, a mãe dela disse que ela está na sua casa. O sorriso dele permaneceu, mas os olhos endureceram. Você não mentiria para um pai preocupado, mentiria? Preciso ir para a aula, disse, tentando passar. Ele deu um passo à frente, bloqueando meu caminho, o cheiro do perfume dele me sufocando. Sei que você acha que está ajudando, mas não está. Jane tem delírios. Já fez acusações antes. Minha pele se arrepiou. Preciso mesmo ir. Só diga a ela para me ligar, disse ele, finalmente saindo do caminho. Diga que eu a perdoo. Podemos resolver isso. Corri para dentro do prédio, mandando mensagem para Emily enquanto caminhava. Ela me encontrou no armário, pálida. Ele estava te esperando, sussurrou. Isso é intimidação. Devíamos ligar para aquela detetive. Assenti, ainda tremendo. Ele está tentando me manipular, fazer parecer que a Jane é o problema. Durante o almoço, ligamos para a Detetive Morales e relatamos o encontro. Ela levou a sério, mas nos lembrou de que sem Jane registrar queixa, não havia muito o que pudessem fazer contra Kevin especificamente. Mas posso falar com ele sobre assédio, se ele se aproximar de vocês na escola. Isso é um caso à parte. Depois da escola, liguei para Jane e contei sobre o encontro. Ele está desesperado, disse ela, com a voz mais firme do que ouvi em semanas. O pessoal do abrigo disse que isso é um bom sinal. Significa que ele está perdendo o controle. Sua mãe veio à escola na semana passada, contei. Acho que ela está começando a duvidar de tudo. Jane ficou em silêncio por um momento. Vou contar tudo a ela. O abrigo ofereceu intermediar uma conversa. Acham que ela vai acreditar se ouvir de mim? Tem certeza de que está pronta? Não, admitiu Jane. Mas não posso me esconder para sempre. 2 dias depois, Jane me ligou com notícias. Minha mãe foi ao abrigo. Conversamos por horas. A voz dela falhou. Ela acredita em mim, Michaela. Ela o expulsou de casa. Senti um alívio tomar conta de mim. Isso é incrível, Jane. Ela está entrando com pedido de medida protetiva, continuou, e eu decidi dar um depoimento à polícia. Ainda não é um boletim formal, mas o suficiente para abrir um processo. Pela primeira vez em semanas, senti que podia respirar normalmente. Estou tão orgulhosa de você. Vou voltar à escola semana que vem, acrescentou. Mamãe está vendo a possibilidade de me transferir para Westlake para um recomeço, mas isso pode levar um tempo. Os dias seguintes passaram num piscar de olhos com preparativos.
Emily e eu limpamos o armário da Jane, pegando seus livros e pertences pessoais. Empacotamos tudo com cuidado, livros didáticos, algumas roupas da aula de educação física, fotos coladas na porta do armário. A conselheira organizou tarefas adaptadas para Jane recuperar os conteúdos perdidos. Até fui às compras com minha mãe para comprar um presente de boas-vindas para Jane, uma pulseira simples de prata, para substituir a que ela tinha deixado para trás. Não era cara, apenas uma fina faixa prateada com um pequeno pingente de coração. Mas eu esperava que simbolizasse um novo começo. Na manhã em que Jane voltaria, esperei ansiosamente no estacionamento. Quando o carro da mãe dela chegou, corri até lá. Jane saiu parecendo diferente, o cabelo mais curto, usando uma camiseta simples e jeans, em vez das roupas chamativas que Kevin havia comprado. O medalhão e a pulseira não estavam mais com ela. Ela me abraçou apertado. Obrigada, sussurrou. Por tudo. O dia não foi fácil. As pessoas encaravam, cochichavam. Alguns colegas insensíveis perguntaram onde ela tinha estado, se os boatos sobre a gravidez eram verdadeiros. Emily e eu ficamos ao lado dela como guarda-costas, cortando perguntas e criando uma barreira entre Jane e o resto da escola. No almoço, Jane parecia sobrecarregada com o barulho da cafeteria, então comemos do lado de fora. O ar da primavera estava morno, e encontramos um lugar tranquilo debaixo de uma árvore, longe da área principal do almoço. Kevin continua mandando mensagens para minha mãe, disse ela baixinho. O número está bloqueado. Mas ele cria números novos, disse Jane. A polícia falou que isso não é o suficiente para violar a ordem de restrição temporária, já que ele não está me contatando diretamente e as mensagens não são explicitamente ameaçadoras. Ele tentou te contatar? Perguntou Emily. Jane balançou a cabeça. Não diretamente, mas às vezes tenho medo de ir para casa. E se ele estiver esperando? Tua mãe trocou as fechaduras, né? Perguntei. Sim, e compramos uma câmera de segurança para a porta da frente. Mas ainda assim, eu entendia o medo dela. Eu mesma andava assustada com sombras desde que Kevin me abordou no estacionamento. Naquela tarde, enquanto caminhávamos para o estacionamento depois da aula, Jane parou de repente. É o carro dele, sussurrou, apontando para um sedã preto parado perto da saída. Imediatamente a puxei de volta para dentro do prédio. Vamos até a secretaria. Vamos ligar para sua mãe e para a polícia. Relatamos o que vimos ao segurança da escola que foi verificar, mas o carro já tinha ido embora. Jane tremia tanto que a enfermeira sugeriu que ela deitasse até sua mãe chegar. Ele não vai parar, disse Jane, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele vai continuar encontrando formas de me alcançar. Apertei a mão dela com força. Não vamos deixar. A mãe de Jane chegou parecendo desesperada. Abraçou a filha com força e depois se virou para mim. Obrigada por cuidar dela, Michaela. Sempre prometi. Naquela noite recebi uma ligação da Jane por volta da meia-noite. Ele estava do lado de fora da nossa casa, sussurrou. Apenas sentado no carro, observando. Mamãe chamou a polícia, mas ele foi embora antes de chegarem. Eles registraram um boletim? Sim, mas disseram que ainda não viola tecnicamente a ordem de restrição, já que ele ficou em propriedade pública e não nos abordou ou falou diretamente. A voz dela falhou. Estou tão cansada, Michaela. Só queria que isso acabasse. No dia seguinte, Jane não foi para a escola. Sua mãe ligou dizendo que ela estava doente. Mas quando mandei mensagem, Jane admitiu que estavam em um hotel porque não se sentiam seguras em casa. Emily e eu nos encontramos no almoço para pensar em alternativas. O abrigo disse que pode ajudar com a transferência de escola, lembrou Emily. Talvez essa seja a melhor opção agora. Mas isso significa que ele venceu, argumentei. A Jane tem que deixar sua casa, sua escola, seus amigos, enquanto ele simplesmente continua impune. Emily parecia preocupada. Eu sei que não é justo, mas a segurança da Jane é o que mais importa agora. Não pude discordar. Depois da escola, fui até o hotel onde Jane e sua mãe estavam hospedadas. Era um lugar simples, perto da estrada, com portas externas e um pequeno estacionamento. Jane parecia exausta, mas conseguiu esboçar um pequeno sorriso ao me ver. Mamãe está conversando com um advogado para acelerar a ordem de restrição permanente, explicou enquanto nos sentávamos na cama. E estamos considerando seriamente a transferência de escola. Vou sentir sua falta, disse. Mas entendo. Jane assentiu. O abrigo encontrou um programa que ajuda pessoas como eu a recomeçar, nova escola, aconselhamento, grupos de apoio, tudo. Quando vocês vão? Já na próxima semana. O emprego da mamãe tem uma filial no novo distrito, então ela pode se transferir também. Senti uma mistura de tristeza e alívio. Jane estaria mais segura longe daqui, longe de Kevin. Mas não pude deixar de me sentir como se estivéssemos sendo separadas justo quando nossa amizade se tornava mais profunda por causa dessa crise. Vou continuar te vendo, prometeu Jane, lendo minha expressão. Só não todos os dias na escola. 2 dias depois, Jane voltou à escola para limpar seu armário e se despedir de alguns professores. Emily e eu caminhamos com ela, formando uma barreira protetora.
Os corredores pareciam carregados de tensão, como se todos soubessem que aquele era o último dia da Jane. Ao sairmos do prédio, Jane parou de repente. Quero tomar um café, anunciou. Nós três. Uma última coisa normal antes de tudo mudar. Fomos até a pequena cafeteria perto da escola, pedimos nossas bebidas e encontramos uma mesa tranquila num canto. Por um breve momento, parecia como os velhos tempos, apenas 3 amigas rindo de bobagens. A cafeteria era aconchegante, com móveis descombinados e arte local nas paredes. O cheiro familiar de café e doces nos envolvia, e por um momento conseguimos fingir que tudo estava normal. Vou sentir falta disso, disse Jane suavemente. Não é para sempre, lembrou Emily. Apenas até tudo se acalmar. Jane assentiu, mas seus olhos estavam tristes. Fico pensando como tudo seria diferente se eu nunca tivesse caído na manipulação dele. Não foi sua culpa, disse firmemente. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Jane girava a nova pulseira de prata no pulso, aquela que eu tinha dado para substituir a pulseira de berloques. A conselheira do abrigo disse que predadores como Kevin miram meninas vulneráveis. Minha mãe trabalhando o tempo todo, nós com dificuldades financeiras. Eu era a vítima perfeita. Mas você escapou, apontou Emily. É isso que importa. Jane sorriu levemente. É graças a vocês. Quando saímos da cafeteria, o celular da Jane apitou com uma mensagem da mãe dizendo que estava esperando no estacionamento. Acompanhamos Jane até o carro, nos abraçamos com força antes que ela entrasse. Vou mandar meu novo número assim que nos estabelecermos, prometeu. Observei o carro dela se afastar, sentindo uma mistura estranha de realização e perda. Havíamos salvado Jane de Kevin, mas a um custo alto. Uma semana se passou sem notícias da Jane. Tentei não me preocupar, sabendo que ela provavelmente estava ocupada com a mudança e começando na nova escola. Emily e eu voltamos à rotina, mas algo parecia faltar sem Jane. A mesa do refeitório parecia mais vazia, nosso grupo de mensagens mais silencioso. Eu verificava meu celular o tempo todo, esperando uma mensagem do novo número dela. Então, 10 dias depois que ela partiu, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Sou eu. Estou segura. Contei a verdade. Um alívio tomou conta de mim. Liguei imediatamente e Jane atendeu. Oi, disse ela, soando mais como a Jane de antes do que nos últimos meses. Como você está? E a nova escola? Está boa, respondeu. Diferente, mas boa. Mamãe e eu conseguimos um apartamento num prédio seguro. Estou vendo uma conselheira 2 vezes por semana. Você soube algo sobre ele? Jane ficou em silêncio por um momento. Mamãe entrou com pedido de custódia total e o baniu da nossa casa. Descobrimos que ele estava morando conosco ilegalmente. O nome dele não estava em nenhum documento. Ele mentiu sobre tudo, o trabalho, o passado, até a idade. Você tá falando sério? Perguntei, de queixo caído. Sim, a polícia está investigando ele por outras coisas que descobriram. Não sei todos os detalhes. Conversamos por quase 1 hora, colocando o papo em dia. Jane parecia mais forte e mais confiante. Tinha entrado para um clube de arte na nova escola e estava fazendo novas amizades. A voz dela tinha uma leveza que eu não ouvia havia meses, talvez anos. Era como se ela finalmente pudesse ser uma adolescente normal novamente, sem o peso da manipulação de Kevin sobre os ombros. 2 semanas depois, Emily e eu dirigimos até a nova cidade da Jane para tomar café com ela. Ficava a cerca de 1 hora de distância, num subúrbio parecido com o nosso, mas com prédios mais novos e ruas mais largas. Jane nos esperava numa pequena cafeteria, acenando animada quando nos viu. A diferença nela era marcante. Os olhos estavam claros e brilhantes, o sorriso genuíno. As roupas caras e as joias tinham desaparecido, substituídas por jeans simples e um suéter confortável. Ela parecia saudável novamente, o rosto mais cheio, a pele com um brilho natural. Tenho novidades, disse ela depois de pedirmos nossos cafés. O Kevin foi preso. Emily e eu trocamos olhares surpresos. Por quê? Perguntei. Aparentemente eu não fui a primeira, disse Jane, em voz baixa. Quando finalmente fiz minha declaração completa à polícia, eles o conectaram a 2 outros casos em outros condados, meninas como eu. Estendi a mão por cima da mesa e apertei a dela. Sinto muito, Jane. Ela retribuiu o aperto. Não sinta. Significa que agora ele não pode machucar mais ninguém. Enquanto tomávamos café, Jane nos contou sobre sua nova vida, as aulas, a terapeuta, o grupo de apoio para sobreviventes de aliciamento e exploração. Ela estava se curando, um dia de cada vez. Seus olhos brilhavam ao falar sobre os projetos de arte e os novos amigos que estava fazendo. Era como ver uma flor que esteve no escuro finalmente recebendo luz do sol. E o medalhão? Perguntou Emily. Aquele que você usava todos os dias. Jane sorriu. Deixei para trás, junto com tudo que ele me deu. Ela tocou a pulseira de prata simples no pulso, aquela que eu havia dado. Essa é a única joia de que preciso agora. Na hora de partir, nos abraçamos forte no estacionamento, prometendo nos ver em breve. Jane estava tão diferente da garota assustada e quebrada que ajudamos a fugir semanas atrás.
Agora ela andava mais ereta, sorria com mais facilidade, ria com liberdade. As sombras sob seus olhos haviam desaparecido, substituídas por uma confiança silenciosa. Enquanto Emily e eu voltávamos para casa, pensei em quanto Jane havia evoluído. Da menina que tremia dentro de um banheiro escolar à jovem forte e consciente que acabávamos de encontrar para tomar café. Nós fizemos algo bom, disse Emily, como se lesse meus pensamentos. Sim, concordei. Nós fizemos. Naquela noite recebi mais uma mensagem da Jane. Obrigada por não desistirem de mim quando eu mesma já tinha desistido. Amo vocês duas. Sorri digitando de volta. Sempre. É isso que amigos de verdade fazem.